Meu trabalho é sobre psicometria e telestesia. A definição no dicionário diz que é medida quantitativa da força e duração dos fenômenos mentais, medida do grau de inteligência. Mas para nós vamos seguir outra linha que o Espiritismo nos ensina. Edgar Armand diz que se caracteriza pela circunstância de desenvolver-se no campo mediúnico uma série de visões de coisas passadas, desde que seja posto em presença do vidente um objeto qualquer ligado a cenas. Martins Peralva diz que também é uma faculdade mediúnica, pela qual o sensitivo, tocando em determinados objetos, entra em relação com pessoas e fatos aos mesmos ligados. Uma definição no livro Nos Domínios da Mediunidade, o orientador Aulus diz o seguinte: em boa expressão sinonímica, como é usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação de atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Considerada nos círculos medianímicos por faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos. Na atenção profunda, carrega consigo agentes de percepção avançada, com capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do corpo físico no estado natural de vigília. Fluido nervoso ou força psíquica a desarticular-se dos centros vitais. Incorpora-se aos raios de energia mental exteriorizados, neles configurando campo de percepção que se deseja plasmar, segundo a direção da vontade, conferindo ao espírito novos poderes sensoriais. Também pode acontecer sob forma de hipnose, onde o hipnotizado que tem a força nervosa mais fracamente aderida ao corpo fisiológico pode, então, libertar a sensibilidade sob a sugestão do hipnotizador. Nas pessoas dotadas de forte sensibilidade, basta o reflexo condicionado por intermédio da oração ou centralização da energia mental para que, por si mesmas, desloquem mecanicamente a força nervosa. Vejam aqui uma outra definição, que é o reflexo condicionado. Aqui nos mecanismos da mediunidade diz que já pode ser um reflexo, que a energia mental ou a oração pode estabelecer uma conexão. Ainda nos mecanismos da mediunidade, é imperioso ponderar que semelhantes faculdades plenamente evidenciadas nos portadores de sensibilidade mais extensamente extroversível esboçam-se de modo potencial em todas as criaturas, por meio das sensações instintivas de simpatia ou antipatia, com que acolhem ou repelem umas às outras, na permuta incessante de radiações. Então, todo mundo é psicômetra em potencial, os que já não são. Quem apresenta ao psicômetra um pertence de antepassados, na maioria das vezes, já lhe invocou a memória, e com isso, quando não tenha atraído para o objeto o interesse afetivo no plano espiritual. Vejam que a memória, o interesse já dá o endereço daquilo que se procura na psicometria. Agentes induzidos. Todos os objetos e ambientes psicometrados são quase sempre francos mediadores entre a esfera física e a extrafísica,
a maneira de agentes fortemente induzidos, estabelecendo fatores de telementação entre os dois planos. Então, qualquer coisa pode ser usada para telementação entre os dois planos, porém, que tem que ser fortemente induzidos. O pensamento tem que ser fortemente induzido para melhor trabalho. Um exemplo que o Edgar Armand cita. Apresentando-se ao vidente um pedaço de madeira, poderá ele ver de onde ele proveio, onde foi a madeira cortada, por onde foi trabalhada, de que construção fez parte e tudo mais com que ela se relacione. Outra forma é aquela que o espírito abandona sua mente menor e penetra na mente maior, na mente total, a que liga a todos os fatos da sua evolução. Integrado nela, revive determinadas cenas e fatos. Um exemplo nos domínios da mediunidade é o André Luiz, em companhia de Hilário, visitando um museu. Tiveram contato com um relógio. Em contato com ele, perceberam de que família ele pertenceu, que ambiente físico e que tipo de egrégora tinha no ambiente. Tudo que nos irradia do pensamento serve para facilitar a ligação. Então, esse relógio era um fato de ligação, porque ele fazia parte dos pensamentos dos donos. O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte em que se projeta. Deixamos vestígios espirituais, onde arremessamos os raios de nossa mente. Quando libertados do corpo denso, aguçam-se-nos os sentidos, e, em razão disso, podemos atender sem dificuldades a esses fenômenos, dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. Somos, desse modo, induzidos a crer, considerou meu companheiro, que não dispomos de recursos para alcançar os pensamentos daqueles que se fazem superiores a nós. Isso também está nos domínios da mediunidade. Isso quer dizer que pessoas não se tem acesso às pessoas mais evoluídas, que a gente não vibra, não tem alcance a vibração deles, por isso não se consegue psicometrar. O André Luiz, poderíamos, assim, conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos? Sem dúvida. Isso demandaria mais trabalho, mais tempo, contudo, a iniciativa perfeitamente viável. Ainda no mesmo livro, no mesmo museu, detiveram-se a estudar uma tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica. Paulus, que é o orientador, né, diz: pesquisando mais intimamente este quadro, será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor por aqueles que provavelmente a possuíam. Então, só conseguem tirar coisas materiais, onde provém e tudo, mas não de sentimentos. Diz: qualquer pessoa, servindo-se de objetos pertencentes a outros, tais como vestuário, leitos e adornos, pode sentir os reflexos daqueles que usaram? O Aulus, que é o instrutor, diz o seguinte: perfeitamente, contudo, para que os registre, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos, e por elas provocamos o bem ou o mal daqueles que encontram
em contato conosco. Martins Peralva diz o seguinte: este objeto, seja um livro, uma caneta, uma joia, enquanto maior, uma casa ou um automóvel, em motivo de obsessiva adoração, ampliando excessivamente as noções de propriedade, o volume das energias fluídicas que sobre ele projetamos é de tal maneira acentuado que a nossa própria mente ali ficará impregnada. Veja então aí, a obsessiva adoração, que a gente excessivamente se apega às coisas, que ali fica impressa a nossa mente. Pode ser explicado de duas maneiras principais a saber. Uma parte dos fatos e impressões é retirada da própria aura do objeto, outra parte é recolhida da substância do seu possuidor, mediante relação telepática que o objeto psicometrado estabelece com o médium. Aqui tem a explicação, tem as duas hipóteses. Faz parte do objeto, a outra faz parte dos sentimentos que é embutido no objeto. Martins Peralva fala de Busano, que demonstra que não são apenas as pessoas os únicos seres psicometráveis. Além do elemento humano, temos os animais, os vegetais, objetos inanimados, mentais, etc. Pela psicometria, o médium revela o passado, conhece o presente e desvenda o futuro. Tem uma explicação. Toda criatura humana tem o seu karma, palavra que designamos a lei de causa e efeito, em face da qual, ao reingressarmos nas correntes da vida física para novas experiências, trazemos impresso no perispírito molde do corpo somático, um quadro de inelutáveis provações. Como a nossa mente espiritual conhece tais provações e permite que estabeleça relação com as vicissitudes, pode prevê-las, anunciá-las, inclusive fixar a época em que se lhe verificarão. O conhecimento da psicometria faz-nos pensar consequentemente nos seguintes imperativos: não nos apegarmos em demasia aos bens materiais, combatermos o egoísmo que assinala a nossa vida, com a consequentemente diminuição das exigências impostas a familiares, amigos e conhecidos. A telestesia, eu não me ative muito porque não estudamos isso e tem pouca bibliografia a respeito do assunto. E depois, esse assunto, ele abre um leque que desenvolve outras situações. No Espiritismo de A a Z, diz o seguinte: fenômeno de relação qualquer, vejam, a distância entre um cérebro pensante e um objeto inanimado. Então, aqui diz que é a distância, não é colocado em contato com o objeto. Diz também, leitura à distância em livros fechados. É a projeção e ação da sensibilidade à distância. E antes de classificar os fenômenos telestésicos, é preciso verificar que se não se enquadram em clarividência, telepatia ou em outros fenômenos vários. Também, Ernesto Busano cita que analisa diferentes modalidades, os fenômenos telestésicos, telepatia, incluindo-os na clarividência e procurando desenvolver-lhes os enigmas. Os fenômenos da telestesia são transferências de pensamentos e emoções de pessoa para pessoa, sem o emprego dos sentidos conhecidos.
No glossário que precede a obra principal de Friedrich Myers, o significado do vocábulo telestesia vem assim definida: percepção à distância, veja de novo a distância, implicando uma sensação ou visualização direta de coisas ou condições, independentemente de qualquer veículo sensorial conhecido, e em circunstâncias que excluem a presunção de serem noções adquiridas originárias de mentalidade estranha do percipiente. Em definição análoga, o professor Charles Richier diz que o conhecimento que tem o indivíduo de qualquer fenômeno não perceptível e cognitível pelos sentidos normais, estranhos de toda qualquer transmissão mental, consciente ou inconsciente. Bom, essa é a bibliografia e agradeço a oportunidade.